Boa noite. Deus abençoe a todos. Como de costume, estamos aqui mais uma vez, fazendo essa bendita transmissão. Agradecendo a Deus por tudo, dando graças a Deus por todas as coisas. E sabendo que as igrejas estão fechadas por ordem do Estado, por causa da precaução dessa epidemia, mas sabemos que não estamos desorientados. Nós temos um profeta. O profeta de Deus nos ensinou que quem cuida da semente eleita é Deus. Tudo está nas mãos de Deus e não há razão nenhuma de ter desespero, pânico. Não adianta. Jesus disse: por que andas solícitos? Por que anda preocupado, desesperado? Nós temos um Deus, está tudo nas mãos dele. Você sabia que agrada muito a Deus nós termos fé? Acreditarmos e termos fé naquele que nos criou? Ele é o autor e consumador da fé. Shalom, shalom a todos. Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo, cada irmão de igreja, a cada ministro, cada pastor que está cedendo o seu tempo para nos dar essa honra de assistir. Deus abençoe a você que está em casa, que poderia ter feito um monte de coisa, poderia estar fazendo tanta coisa, mas você parou para ouvir a transmissão acerca da palavra de Deus. Deus abençoe você. Gostaria muito de que você lesse a Bíblia comigo. Você sabia que Deus tem um padrão? O que é padrão? Tem que ser feito desta forma. E a Bíblia é o padrão de Deus. Sabemos que Deus tem enviado um profeta nesta era. Um profeta, um homem de Deus, muitas vezes chamado profeta do século, mas adoramos Jesus Cristo. E temos como um homem de Deus enviado para nós. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? É tão bom ler a Bíblia, não é verdade? A Bíblia é a palavra de Deus. E a mensagem nada nos faz, a não ser trazer-nos de volta a palavra de Deus, a Bíblia, né? Vamos ler no Evangelho? Evangelho de Lucas, o médico, o discípulo de Paulo, né? Lucas foi discípulo de Paulo e escreveu o Evangelho segundo Lucas. No capítulo 19, vamos ler? Capítulo 19 de Lucas. E estou avisando os irmãos da igreja de Suzano, ministério, chegou mensagens novas, então nós vamos pedir a Deus uma forma de que essas mensagens cheguem até você. Deus vai nos orientar, né? Tem gente querendo ler mensagem e é muito bom ler mensagem. A Bíblia ensina que o assim diz o Senhor é irrevogável. O que Deus fala através de sua palavra não volta atrás. Deu tempo para abrir a palavra de Deus? Evangelho de Lucas, no capítulo 19? Vamos ler então? As Santas Escrituras diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E
correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Veja só, e apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então, o título dessa mensagem, eu gostaria de usar o versículo 4, e correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver Jesus, porque havia de passar por ali. Nós estamos relatando a história de um homem que estava perdido e foi salvo. Este é o propósito do Evangelho: salvar o que estava perdido. Jesus veio para isso. Vamos ter um instante de oração? Vamos orar ao Senhor. Bom Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade, a liberdade, a gentileza que o Senhor tem nos dado para falar dessa mensagem, falar do Evangelho, falar da Bíblia. Ó Deus, abençoe as Escrituras em nossos corações, e que cada promessa que o Senhor tem feito a cada filho de Deus, a cada eleito, possam ser derramadas os resultados e as vindicações dela. Abençoe a cada um que está ouvindo essa transmissão na sua casa e no seu lar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso e magnífico. Magnífico em poder. Aleluia! Bem, o que nós poderíamos contar acerca dessa história? Vamos fazer como se fosse um pequeno drama, uma ilustração. Você sabia? Aqui não conta, mas Zaqueu era casado. E segundo a revelação de Deus, ele era casado com uma mulher chamada Rebeca. E eles eram religiosos. Porém, Zaqueu, ele se transformou num homem de negócios, mas muito dedicado. Ele era do ramo de restaurantes. Zaqueu tinha um restaurante, ele era do ramo de restaurante. Então, os seus negócios evoluindo, seu trabalho evoluindo, ganhando dinheiro, mas ele não teve oportunidade de continuar frequentando. Sua esposa continuou frequentando, até que um dia, a esposa de Zaqueu, ela teve o conhecimento de um profeta de Nazaré, chamado Jesus. E Rebeca, a esposa de Zaqueu, passou a frequentar os cultos. E ela começou a gostar. E ela começou a ir, e terminava o culto, ela chegava em casa e dizia: Zaqueu, você precisa ir para a igreja. Você precisa conhecer a Deus. Mas a mente de Zaqueu estava
um tanto ocupada no sentido das coisas do mundo. E você sabe, quando o homem, a mulher, ocupa demais as suas coisas, na solicitude da vida, em procurar pagar contas e dívidas e se preocupa demais com aquilo e deixa Deus de lado, você sabe, uma hora ou outra isso vai acabar tendo um problema sério. Porque nós cristãos não podemos de maneira nenhuma colocar Deus de lado. E existem pessoas que têm suas próprias maneiras, e Zaqueu era um desses. Então ele começou a trabalhar e deixou de frequentar a sua religião. Então Rebeca começou a ir mais e mais nos cultos. Rebeca participou de vários cultos onde Jesus estava e ela viu e ouviu sinais e maravilhas. A tal ponto que ela ficou extraordinariamente admirada. Ela ficou encantada da maneira com que Jesus explicava a palavra de Deus de um modo simples e direto. Jesus falava dos passarinhos, falava do arado, falava dos campos, da plantação de trigo, do joio. Ele falava dos animais. E as pessoas cotidianas, as pessoas mais simples, camponesas, da roça, rural, se identificavam com esse tipo de mensagem. Não era uma mensagem difícil de se entender. Não era. Era uma mensagem humilde, simples, ilustrativa. Quem era este homem chamado Jesus? Era Deus encarnado. Era o profeta dos profetas. Era aquele que João tinha feito a precursão. Então, Rebeca chegava em casa alegre, contente. Ouvir Jesus pregar era completamente diferente. Não era como simplesmente entrar dentro de uma sinagoga judaica e ouvir os fariseus recitar a Torá ou falar dos profetas. Havia algo em Jesus que era diferente. E quando você tem essa oportunidade de conhecer Jesus, você vai perceber que a situação, a religiosidade está muito atrás. Porque ouvir a palavra de Deus através da própria experiência de saber que Ele é divino, que Ele tinha autoridade. E muitos, ouvindo Jesus, diziam, Ele não prega como os fariseus. Ele não tem frequentado a mesma escola dos fariseus. Ele não tem frequentado o mesmo seminário que os fariseus frequentavam. Ele não é dos saduceus, ele não é dos fariseus, ele não é dos zelotes, ele não é dos escribas, ele não pertence aos essênios. Mas ao ouvir Jesus pregar o Evangelho, dá-se uma impressão que ele tinha mais do que apenas falar. Ele tinha autoridade. Ele tinha certeza, ele sabia afinco do que estava falando e dominava o assunto da palavra de Deus. Nós podemos perceber isso na idade de 12 anos, quando ele ficou no templo e seus pais adotivos voltaram para procurar ele com 12 anos de idade, Jesus, estava debatendo a palavra, debatendo a Torá, a lei e os profetas, com homens que tinham dado a sua vida inteira para entender a palavra de Deus. E ele fazia perguntas, e ele respondia, e era perguntado, tamanha que os doutores e mestres da lei ficavam admirados da maneira com que Jesus pregava. E hoje não é diferente. A maneira com que Jesus mandou pregar o Evangelho, sem pretensão, sem política, sem defender uma ideia, sem defender uma ideologia, sem defender alguma placa de denominação, Jesus ainda prega hoje o Evangelho livre, solto, independente, autônomo. Por quê? Porque ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele vive.
E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Rebeca, ela não queria faltar aos cultos onde Jesus pregava, porque ela sabia que tinha algo ali diferente daquela velha política religiosa que se era ensinado há tanto tempo. Aconteceu que um dia, ela chegando em casa, e se viu-se preocupada com seu marido, que só dava risada quando tinha dinheiro no bolso, que só sorria e agradecia a Deus quando os negócios estavam indo muito bem em sua vida. Então Rebeca disse: meu querido, você não deseja ouvir Jesus pregar? E Zaqueu dizia: não, eu não quero nada disso. Eu não quero mais nada com igreja, eu não quero mais nada com pregadores. Eu estou muito bem tomando conta do meu negócio, tenho restaurante, não procuro fazer mal para ninguém, pago o que eu devo e os negócios estão bem. O que eu mais procuraria ter? E Rebeca se calava, porque ela tinha ido justamente a uma das pregações de Jesus, onde tinha um homem chamado o mancebo de qualidade, e ela percebeu que o mancebo de qualidade rejeitou o chamado dele para cuidar das riquezas. Então ela pensou, e se você sabe, a melhor coisa para se fazer é orar. Você tem uma esposa que não quer ir mais para a igreja, você tem um marido que não deseja mais, como Zaqueu, desistiu de tudo, você tem um filho assim, uma filha, você tem um pai, uma mãe, ou algum amigo conhecido, a primeira coisa que você tem que fazer por ele é orar. Você não pode de maneira nenhuma agir sem orar antes. Acredito que se os homens e as mulheres orassem mais para tomar decisões, eles se dariam melhor. Eles seriam mais abençoados. O problema é que fazemos às vezes as coisas no súbito, no precipício, na precipitação. E não esperamos Deus responder para nós. Bem, Rebeca se pôs em desespero. E ela começou a orar pelo seu marido. Ela começou a orar por ele. E você sabe de uma coisa, irmão? Jesus diz algo muito importante. É quase que um selamento. Se o Espírito Santo não trazer o homem, ninguém traz. Se o Espírito Santo não convencer o ser humano, ninguém convence. Jesus disse: se o Espírito Santo não vos trazer até mim, ninguém traz. Nós não somos largados ao léu. Nós temos uma predestinação, nós temos uma eleição. Nós temos servido a um Deus presciente das coisas, que para Deus nada é surpresa. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele está a par de tudo. Nós que agimos às vezes precipitados, desesperados. Mas Deus não tem pressa. Deus não discute. Deus não briga. Deus simplesmente deixa-nos ir. Porque o Espírito Santo é que tem que trazer o homem, a mulher e os convencê-lo do seu pecado. Então a Rebeca passou a orar por Zaqueu. E ela orava, ela jejuava, ela se punha a orar na comida, quando tomava o seu café, na janta, na ceia. Talvez ela lavando roupa em casa ou fazendo a comida, ela parava um pouco e orava pelo Zaqueu. E orava em certo tempo, de tanto orar. Por isso que às vezes as coisas parecem que fogem das rédeas. E às vezes quando as pessoas se sentem desesperadas ou apenas desnutridas, elas deveriam se acalentar em orar mais, em buscar mais a Deus, parar de ouvir o mundo. Porque a Bíblia diz que quando mais falamos com Deus, menos
falamos com o homem, os homens com o mundo. O que nós precisamos é de um companheirismo real com Deus. É de Deus estar ao nosso lado e dizer: eu posso guiar você? Eu posso conduzir a sua vida? Você me deixaria eu ser o seu líder? Porque veja a sua vida, internauta, quem estiver me ouvindo, talvez o que você fez na vida não deu em nada, não chegou a lugar nenhum, não alcançou nada, não teve satisfação, não teve gozo, não teve alegria, porque você apenas não agiria de uma forma diferente agora? Porque você, moça, não poderia ser uma real dama, uma real senhorita e deixar Jesus conduzir sua vida? Jesus te liderar, não pela sua própria ideia, não pelo seu próprio estribamento de entendimento. Eu estou falando de deixar tudo nas mãos de Deus e confiar nele. Que além do mais, nós não podemos nem aumentar um côvado. Estou falando da salvação. Eu estou falando de uma experiência íntima com Deus. Eu estou falando de um batismo do Espírito Santo, de um novo nascimento na sua vida. Conhecê-lo é vida. E Rebeca sabia disso. Porque cada culto que Rebeca ia, ela prestava atenção no que era falado e ela procurava pôr em prática. Talvez seja um pouco disso que nos torna um pouco escasso na presença de Deus. Talvez nós ouvimos muito. Talvez nós estamos ouvindo muito e pondo menos em prática. Talvez nós estamos ouvindo muito e deixando de crer. E ficamos impacientes e desesperamos de um modo que não é correto. Rebeca sabia que cada culto que ela ia ouvir Jesus de Nazaré, ela aprendia mais. E ela estava colocando em prática. Quem sabe um dia ela se desesperou e Jesus pregando dizia: confia em Deus. E talvez contou para ela aquela parábola de sempre orar e nunca desistir, da viúva, do juiz mau. Você se lembra? Lucas 18. E ela ouviu aquilo e disse: se o Deus pode me dar, eu crendo na oração, acendeu a ideia dela de acreditar e deixar Deus trabalhar. Então, Jesus termina aquele culto dizendo: se pedirdes, tudo que pedirdes em meu nome, tudo que pedirdes segundo a minha palavra, eu farei para você. Aquilo entrou caladamente no coração de Rebeca. Ela sentiu a resposta de Deus. Às vezes nós ouvimos a palavra, ouvimos a mensagem e não temos discernimento quando que Deus está falando conosco. E Deus não arromba portas. Deus não põe aquilo goela forçado para você engolir. Ele convida você, Ele explica para você. Ele fala uma vez, fala duas. Às vezes nós estamos tão ocupados para poder captar o que Ele está dizendo. Mas Rebeca captou. Ela chegou com aquela palavra em casa: tudo que me pedir, segundo a minha palavra, tudo que pedires em meu nome, eu vos darei. Eu vos darei. Ela chegou com aquilo. Ela disse: vou parar de ficar insistindo com meu marido. Vou parar de ficar perturbando ele para vir para a igreja. Eu vou parar de ficar perturbando meu filho, perturbando minha filha, insistindo. Eu vou orar por eles agora, de tal modo que eu vou acreditar na pregação que Jesus pregou aquele dia. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, segundo a minha palavra, eu te darei. Tudo que pedires. Pedi e dar-se-vos-á. O problema é que pedimos mal. Mas ela aprendeu a pedir corretamente. Então ela parou. Você sabia que a Bíblia ensina? Semelhantemente, vós mulheres, se vocês têm algum marido em casa desobediente, que é desobediente, não consegue fazer as coisas direito, ora por ele. Que ele seja ganho pela sua
pelo seu porte, pelo seu testemunho, sem palavra. E Rebeca pôs aquilo em prática. Porque às vezes ficarmos insistindo com as pessoas, dá a impressão que nós mesmos não temos segurança. A fé, quando ela fala, ela é firme, ela é inabalável, é uma fé perfeita, é uma fé positiva, e ela captou aquilo em seu coração, e durante meses, ela fazia a comida para Zaqueu, ela fazia o melhor prato para ele almoçar, ela fazia a sobremesa que ele gostava, ela fazia coisas simples para ele. Aquilo começou a chamar a atenção dele. E diz a mensagem que Zaqueu passou a pensar e dizer assim: essa mulher está diferente. Ela não era desse jeito. Eu acho que os cultos que ela está indo está fazendo bem. Porque existem muitos maridos hoje que pensam assim: o que minha mulher está indo para a igreja? Está mudando o quê? Acho que é melhor eu não ir também. O que está adiantando meu marido ir para a igreja? Não está adiantando nada. O que está adiantando meus filhos ir para a igreja? Não está adiantando nada. Mas no caso de Rebeca, estava adiantando. Ela estava pondo em prática o que estava ouvindo. Talvez seja um grande segredo que todos já sabem. Mas talvez as pessoas não se importam muito com isso. Mas esse é o verdadeiro evangelho, pôr em prática o que se ouve e o que se aprende. E ela passou a orar. E cada vez que ela orava por Zaqueu, a vida de Zaqueu começou a ser tocada pelo poder de Deus. E Deus não precisa de grandes terremotos. Deus não precisa de um raio enorme de luz azulada parca no céu, ou alguma sombra apareça, ou algum halo de luz. Não há necessidade disso. Quando a pessoa é eleita, antes da fundação do mundo, apenas um toque vai despertar a eleição dela. E Rebeca começou a trabalhar nisso. Deus tinha alguém perto de Zaqueu para poder usar. Aleluia! Glória a Deus! Quem sabe aquela pessoa que falou com você naquela oficina, quem sabe aquela pessoa que falou com você em algum lugar, na feira, no açougue, eu não sei. Deus tem formas pequenas e simples de falar com você, da maneira com que você sabe que aquilo ali não foi uma mera coincidência. Não. Você sabe, Deus fala com as pessoas, às vezes de forma inaudível, às vezes sem linguagem, mas Ele fala. Ele fala no íntimo. E para fazer com que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida de oração. Eu fico pensando, muitas pessoas ficam preocupadas com o dinheiro. Muitas pessoas estão preocupadas com dízimos e ofertas, que são coisas corretas. Mas e o dízimo do seu dia? Seria 2h40 de oração. Será que você não está devendo na risca de Deus? Será que você não está devendo algo? Muitas pessoas trabalham demais, correm demais, lavam roupa demais, ficam em casa demais, mas nunca seria demais ter uma vida de oração. Porque a própria Bíblia diz que é orai sem cessar. Rebeca começou a fazer isso. Ela começou a ver os sinais. Ela começou a ver coisas, porque o coração dela estava limpo diante de Deus, sem ódio, sem raiva. Como que pode as pessoas virem para a igreja com ódio, com raiva, escondendo iras, raiva e ódio? Um coração correto diante de Deus, sem ira, sem raiva, orando, intercedendo pela coisa maior de sua vida, que é seu esposo, neste caso. E ela orava. E aquilo começou a despertar aos poucos. Meses foi passando, até que um dia Zaqueu ficou pensando e disse: sabe que me deu vontade de conhecer esse Jesus? E ele foi conversar com algum colega dele da sua religião. Ele foi conversar com algum doutor em divindade e algum homem pregador que tinha PhD em teologia.
ou um fariseu e disse: olha, você já ouviu falar de Jesus? E aquele doutor em teologia dizendo: o de Nazaré? Já começou pelo nome, porque pode vir coisa boa de Nazaré? Por que você está perguntando, Zaqueu? Não, porque minha esposa, ela passou a frequentar os cultos onde Jesus prega. E ela começou a mudar. Bem, eu digo uma coisa: esse homem Jesus de Nazaré não faz parte do nosso meio eclesiástico. Esse homem Jesus de Nazaré, ele não tem uma credencial de ministro. Nós não sabemos nem que escola bíblica ele estudou. Aquilo fez com que Zaqueu parasse. E mais tarde aquilo foi criando, chegando em casa, ele foi percebendo que a esposa dele, Rebeca, foi ficando calma, ela foi ficando mais educada, não era aquela mulher que gritava, arrebentava, parece que a casa parecia um grito de casas mal assombradas, gritaria, palavrão, palavras vulgares, ódio, raiva. Aquela mulher começou a se dedicar mais, e ele via aquela mulher na cozinha cantando, louvando a Deus. Um dia Zaqueu pegou ela chorando no quarto. O que você está fazendo, querido? Aconteceu alguma coisa? Não, eu estou tão agradecida por ter conhecido Jesus. Zaqueu, como eu estou orando por você, meu marido, para que você sinta essa alegria também. Pare com isso, mulher. Você parece que está fora de si, mas ao fechar a porta, Zaqueu pensava: sabe de uma coisa? Todas as denominações, todas as igrejas estão falando que lá é errado, que lá não tem meios, não pertence à nossa denominação, mas é impossível. Eu estou vendo fatos, e contra fatos não tem argumentos. Contra fatos provados não tem como argumentar. Eu estou vendo a minha esposa mudando, eu estou vendo ela mais calma, mais tranquila, eu estou vendo meus filhos, eu estou vendo minha família mais ao lado da palavra. Existe alguma coisa nesse Jesus, e se ele for falso, eu quero colocar bem diante dele e dar uma boa olhada nesse Jesus de perto. Aleluia! Graças a Deus, Zaqueu não era daqueles que ficava resolvendo as coisas por telefone, ficava resolvendo as coisas por meio de comunicação. Ele tomou uma decisão, que sabe de uma coisa? Eu mesmo vou ver Jesus, e eu quero vê-lo, ouvi-lo falar, eu quero ter um encontro com ele, e se ele for falso, eu vou dizer bem na frente dele que eu não creio nele. Eu quero vê-lo eu mesmo. E eu digo para você, se você tomar uma decisão honesta, sincera diante de Deus, e se você tomar a decisão de ter um encontro com Jesus, frente a frente, você vai encontrá-lo. Você vai encontrá-lo. Depende de você ser honesto, sincero com Deus. Você vai ter um encontro se você realmente desejar fazer isso. Oxalá você esteja me ouvindo, e você já colocou erros e falhas, e já viu tantas coisas, em tantas religiões, em tantas denominações, mas eu digo para você, em Jesus não há erro. Em Jesus só há perfeição. Não há falhas na mensagem, não há falhas na Bíblia. Ele é o grande ressurreto e perfeito Deus encarnado. Ele é a obra-prima de Deus. Zaqueu foi inspirado. Ele pensou: eu vou dar uma boa olhada nele. E ele procurou ver onde seria o próximo culto de Jesus, porque Jesus era como que um andante, um evangelista, pregava na popa, no convés do navio, de um barco, às vezes nas montanhas. Jesus não se preocupava, às vezes multiplicava o pão e o culto ia até de noite. Ele procurou saber aonde que Jesus está pregando, e ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Ele ia passar por Jericó. Ele ia passar por aquelas bandas e adjacências. Então, ele, como um homem de negócios, ele chegou no seu trabalho cedo e foi arrumando. Olha, amanhã eu não venho trabalhar, estou deixando tudo certinho, amanhã eu tenho um compromisso. O que você vai fazer, Zaqueu? Não, é um negócio meu em particular. Nem para a esposa dele lhe contou.
Ele queria dar uma boa olhada em Jesus. Ele queria ter certeza. A minha esposa fala que Jesus é bom. Às vezes as pessoas falam e dão testemunho, mas às vezes não é o suficiente. Você tem que conhecê-lo pessoalmente. Você tem que conhecê-lo, porque conhecê-lo é vida. Só isso vai fazer você mudar de opinião. Então ele chegou em casa, tranquilo, tomou seu banho e deitou cedo. Rebeca disse: você vai deitar cedo? Você não vai resolver nada. Não, já adiantei tudo. E ele deitou cedo. E ela deitou, antes de deitar, orando. Oh Deus, move o coração de pedra do meu marido. Move, Senhor. Move o coração de pedra dessa pessoa. E ela foi dormir. E um caso muito estranho. Ele levantou primeiro naquele dia. Ele levantou primeiro. Ele de lado virou-se assim, como que, será que ela está dormindo? E ela estava lá, de olhos fechados. E ele se levantou na ponta do pé para não acordá-la. E quando ele fez isso, ele abriu o armário e foi vendo qual tipo de roupa, talvez terno, não sei se tinha terno, mas qual tipo de roupa que ele iria, porque ele ia ter um grande encontro. Ele ia dar uma boa olhada, ele queria ouvir que tipo de pregação por ele mesmo. Ele ia se encontrar com Jesus. Aleluia! Então quando ele colocou sua roupa bonita, aquela roupa branca, bonita, que muitas pessoas não podiam ter condições, né? E ele colocou a sua melhor roupa, Rebeca estava dormindo, de repente ela olha de esgueio, olha de fininho, lá estava ele. Ela disse: eu não vou me atrever a perguntar para onde vai. Eu quero deixar tudo nas mãos de Deus para não estragar. Ele fez por si só, ele fez por si próprio. É aí onde Deus ama trabalhar. É aí onde Deus ama fazer as coisas. Quando menos esperamos, porque Ele espera que nós entremos em oração, entremos num quarto secreto, no esconderijo do Altíssimo para falar com Ele. E ela tinha feito isso. Eu estou animando você. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, ponha-se em oração primeiro. Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus ser o seu líder. Por mais que as coisas sejam contrárias, por mais que as coisas estejam definidas, deixa Deus ser o seu guia. Deixa o Espírito Santo guiar você. Deixe você ter uma vindicação que Deus está guiando você. Não ande pelos seus próprios caminhos. Nunca deu certo, desde o jardim do Éden. Nunca deu certo. Ande pelos caminhos que Ele quer que você ande. Bem, ele abriu a porta, fechou por dentro e lá se foi. Ele disse: não vou de camelo. Eu quero chegar no exato momento onde ele vai virar tal lugar e quero dar uma boa olhada nele. E de repente Rebeca levantou, olhou da cortina da janela e disse: agradeço, Deus, tu ouvistes a minha oração. E lágrimas correram do rosto dela. Ela tinha certeza que o seu marido não ia fazer aquilo por qualquer coisa. Seu marido não ia ao restaurante. O seu marido não ia procurar riquezas, nem fazer um bom investimento. Havia algo diferente nele. Ele ia se encontrar com Jesus. Aleluia! Você está sentindo? Como é que Deus faz as coisas? Como que a Bíblia é maravilhosa e ela nunca perde a validade? Leve isso para a tua família, leve isso para algum amigo. Ele havia de passar ali e ele ficou sabendo e foi. E quando ele chegou ali, onde estava Jesus, tinha barulho, né? Até o próprio sacerdote, para entrar no lugar santo dos santos, tinha romãs secas para dizer que ele estava vivo. Bom, às vezes o interessante é que às vezes nós não conhecemos a Deus e as suas naturezas de operação, mas Deus opera de várias maneiras. Então, lá vinha Pedro: por favor, não incomode o mestre, por favor. O mestre teve um dia cheio. Ele disse: bem, terminou o culto, cheguei atrasado, mas
Ele está por ali. Aí daqui a pouco vinha João, nosso mestre está cansado, abram alas para ele. Ele teve um dia, muito dia de discernimento, orou por muitos doentes. Ele estava tendo um culto de cura e de evangelismo. E Jesus virou na esquina do Amém e entrou na avenida chamada Aleluia. E lá estava Zaqueu. E Zaqueu querendo ver Jesus. Quem será que ele era? Quem será que ele era? Porque Jesus, ele não andava como um grande homem requintado e de boas peças e acessórios de roupa. Jesus andava como qualquer homem simples do dia a dia. Sua barba era conhecida como de qualquer homem judeu. Era uma pessoa simples, humilde, amável, gentil, manso e suave. Era um prazer conversar com Jesus. Mas ele não conseguia ver onde Jesus estava. Não conseguia ver muita multidão, e cercando ele. Então ele olhou de lado e viu o pé de um zambujeiro bravo, um sicômoro, que segundo os turistas que vão a Israel, essa árvore existe até hoje. Então ele pensou, se eu subir no zambujeiro, no sicômoro, dá para me dar uma boa olhada em Jesus, sem ele perceber que eu estou aqui. Eu quero investigá-lo, eu quero ter certeza do que ele fala, eu quero saber realmente sobre os seus fundamentos, mas não posso perceber ele, porque minha mulher deve ter contado para ele sobre mim. Então, eu nunca vim, eu quero ter certeza que a coisa é vindicada. Ele olhou de lado, pequena estatura, um homem baixinho, e não tinha nada para uma escada, nada. Então ele viu umas latas de lixo, e pegou algumas caixas de lixo e colocou. E quando ele pegou aquelas caixas de lixo, você sabe muito bem, quando você está disposto a honrar a palavra, quando você está disposto a ver Jesus, quando você está disposto a ficar ao lado do que Deus disse na mensagem e na Bíblia, sempre aparecerão escarnecedores. Sempre aparecerão pessoas para criticar, para zombar. E nesse exato momento passaram algumas pessoas que conheciam que Zaqueu era dono do restaurante. E de repente aquelas caixas sujas de lixo, ele colocando uma, colocando duas, gritaram: ô Zaqueu, tudo bem Zaqueu? O que você está fazendo? Você deu errado o restaurante? Está trabalhando agora na companhia de lixo? Ei Zaqueu! E ele ficou todo vermelho. Que situação para um empresário, um homem de negócio. Mas ele não ligou para aquilo. Ele não ligou para nada que esteja acontecendo ao seu redor. Ele não ligou para 10 mil ou 1000. Ele conseguiu ir em frente. E é isso que nós temos que fazer. Pare de ficar olhando para quem cai dos lados, do lado direito ou esquerdo. Siga em frente. Então, quando ele colocou a lata, subiu lá em cima, sujou toda a sua roupa. E ele ficou aguardando Jesus vir de lá da esquina. E quando Jesus virou a esquina do Amém, entrou na avenida Aleluia, e aquele povo gritando, dando glória a Deus, e batendo palma, e alegre e contente. Parece que as pessoas hoje não são contentes. Parece que as pessoas hoje são tristes. Parece que só tem problemas. Parece que só tem discussões. Elas deviam conhecer mais Jesus, porque Jesus é a fonte da alegria, é a fonte da satisfação. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Então ele subiu naquele galho, e quando Jesus apontou lá de cima, ele se escondeu atrás de um galho, e pensou assim: eu vou ficar escondido aqui, ninguém está me vendo. E quando ele estiver bem embaixo, eu vou abrir uma folhagem e vou dar uma boa olhada nele. Aleluia! Como que se Jesus não soubesse? Como que Jesus não estava sabendo do que ia acontecer? Olha, as pessoas agem hoje como que se Deus não soubesse de nada. As pessoas agem hoje como que se Deus fosse um velho, avô, caduco, numa mesa, numa cadeira de balançar, sofrendo de síndrome de Alzheimer. Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Tudo está perfeitamente debaixo do controle de Deus, tudo está perfeitamente debaixo do programa de Deus. Ele tem esse grande drama difundido
trabalha em morte, em máscara, em teofania, mas tudo está debaixo do programa de Deus, não há nada errado, tudo está caminhando para aquele grande desfecho. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Então, de repente, quando Jesus estava passando, e quase passando debaixo daquela árvore, e Zaqueu escondido nas folhagens, Jesus parou, e toda aquela multidão parou também. E Pedro talvez perguntou, que era o mais curioso: parou, Senhor? Parei. E quando Jesus para, tem que parar mesmo. Quando Jesus anda, tem que andar. Quando Jesus vira, temos que virar. Quando Jesus vai reto, nós temos que seguir Jesus, não é homem. Não existe outro no céu, na terra, não tem nome maior que Jesus. E só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós temos que seguir Jesus. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso pastor. Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Então, quando Jesus parou debaixo do pé de sicômoro, de cabeça baixa, mas ali estava o Deus onisciente encarnado. Ali estava o homem que sabia tudo que Maria tinha pecado. Ali estava o homem que sabia que Maria Madalena tinha 7 demônios para ser expulso. Ali estava o homem que sabia exatamente todas as coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. E ele parou. Parou por quê? Como parou indo fazer compra, ele mandou os discípulos irem, e ele teve que virar sentido Samaria para se encontrar com o samaritano. E quando ele parou, o coração de Zaqueu começou a bater forte. Por quê? Porque dentro do coração de Zaqueu, aquela semente eleita começou a saltar, porque ali estava o seu Criador, ali estava Elohim, ali estava o profeta dos profetas, o escolhido entre os milhares, e a semente eleita, que era um atributo desde antes da fundação do mundo, começou a pular no seu coração. E aquele encontro de pai e filho, de Deus e seus próprios filhos. E Jesus simplesmente parou debaixo e olhou para cima. Ninguém tinha falado para Jesus que Zaqueu estava ali. Ninguém sabia. Nem o próprio Zaqueu saberia de alguma coisa, escondido da folhagem. Mas ele poderia ter dito que viu Zaqueu antes da fundação do mundo ali. A visão estava completa. Ele tinha que chegar a virar aquela esquina, ele tinha que estar naquela avenida, ele tinha que estar debaixo daquele pé para encontrar uma semente eleita. Você lembra o dia que Deus te encontrou? Você lembra o dia quando Deus encontrou você, semente eleita? Você lembra o dia quando Deus te arrancou das mãos do diabo, das rédeas do mundo, do covil inferno de pecado? Você lembra quando Deus te tirou das denominações? Haveria um propósito para isso. Segurança eterna, vida eterna, Zoe, a própria vida de Deus em você, se encontrando com o próprio Criador dela, Pai da eternidade. Então Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, olha, eu creio que se Zaqueu não estivesse num galho bem forçado, eu creio que Zaqueu cairia na mesma hora. Quem falou para Jesus que ele estava lá em cima? E Zaqueu pensava: como que ele sabe que eu estou aqui em cima? E como que ele sabe o meu nome? Aleluia! Você sabia que o nome dos eleitos está escrito nas palmas das mãos dele? Você sabia que os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro? Ele sabe de tudo, nada escondido, nada que é escondido deixará de ser, ficará escondido, vai ser descoberto. Ele sabe de todas as coisas estão nuas e patentes perante ele. Ele disse: Zaqueu, desce. E Zaqueu assustou. Como é que ele sabe que eu estou aqui?
Como é que ele sabe o meu nome? Aleluia! Zaqueu desceu atemorizado. E Jesus disse: desce, Zaqueu, porque hoje eu quero ir na sua casa. Você deixaria Jesus entrar dentro da sua casa? Você deixaria Jesus entrar dentro do seu quarto? Você deixaria Jesus entrar dentro do seu computador? Você deixaria Jesus entrar dentro do seu smartphone? Você deixaria Jesus entrar dentro do seu livro? Você deixaria Jesus entrar dentro do seu relacionamento? Você deixaria Jesus entrar dentro da sua vida de casado, de namoro, de noivado? Você deixaria Jesus entrar dentro da sua vida particular? Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Zaqueu nunca imaginou que ele sabia o nome dele. Zaqueu nunca imaginou que ele sabia que ele estava ali. E eu penso, Deus sabe aonde estão os eleitos. Deus sabe aonde que está o último eleito. Pode ser você que está me ouvindo, eu não sei. Zaqueu, atemorizado, desceu do sicômoro, tremendo, e pensando tanta coisa na mente dele. A mente dele vinha muitas coisas que deixou ele em colapso. Ele percebeu o porquê que Rebeca falava para ele que Jesus era diferente dos fariseus, que Jesus era diferente dos saduceus, que Jesus era diferente de qualquer forma e vida religiosa. Ele começou a entender. A luz bateu na semente eleita. Imaginando ele: pois não, Jesus, pois não. Um homem de negócios receber Jesus de Nazaré em casa, um homem de aparência pobre, um homem de aparência saturada, desgastado, um homem que 30 anos, a aparência dele era de 50, não tinha beleza nenhuma para que nós víssemos e o adorássemos, mas Zaqueu aceitou na hora. Por que você não deixa ele entrar na sua vida? Por que você não deixa ele entrar no seu coração? Por que você não deixa ele entrar dentro de sua mente, corpo e alma, espírito? Por que você resbala ele? Por que você empurra ele? Por que você se blinda contra ele? Ele não vai fazer mal. Ele só faz bem. Abra o seu entendimento, o seu coração. Deixe seus argumentos de lado. Deixe suas razões de lado. Olhe sempre para Jesus. Se acalma. Quem cuida da semente eleita é Deus. É Ele que cuida dos eleitos, dos predestinados. Aleluia, louvado seja o teu nome. Eu imagino que conversa os dois estavam conversando até chegar em casa. Agora imagina o coração de Rebeca. Ela já estava feliz. Ela já tinha acordado diferente. Se ela cantava todo dia, ela estava batendo palma, ela estava pulando, ela estava encerando. Olha, ela arrumou a casa rapidamente, porque ela queria fazer o melhor almoço para o seu marido quando chegasse, porque ela queria ouvir dele. Eu fui na igreja ver Jesus pregar. Como aquela mulher estava saltitando de alegria. Olha, se nós confiarmos em Deus, Deus é capaz de fazer coisas muito mais do que pensamos. Se nós pudéssemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, Deus é capaz de fazer muito mais do que eu e você pensamos. E aquela mulher teve uma surpresa. Que o que ela pedia é que seu marido fosse ver Jesus pregar. E quando ele chegou em casa, disse: Rebeca, sim, querido, ele não só disse: eu fui ver Jesus pregar, como eu trouxe Jesus também para dentro de casa. Ele vai almoçar conosco hoje. Ele é o convidado de honra. Aleluia! Ele é o nosso convidado de honra. E Jesus entrou. E Zaqueu disse: o senhor quer sentar? Pôs uma cadeira para ele sentar. E Jesus quieto dentro de casa. E Zaqueu andando para lá. Zaqueu andando para cá.
Zaqueu dando volta, inquieto, e Jesus calmo, tranquilo, sem desespero nenhum. Ele sabia de tudo. Ele sabia que aquela cena ia se acontecer. Todos os passos do justo são ordenados por Deus. Diga comigo nessa noite: Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti. Senhor, me ajuda a confiar mais no Senhor. Então Zaqueu, de repente, para de andar para lá e para cá e disse: meu Deus, ele sabia que eu estava em cima da árvore. Ele sabia o meu nome. Ele sabia que eu tinha uma casa. Ele sabia de tudo. Eu sou um homem de negócio. Sabe que de vez em quando homens de negócios fazem algumas coisas erradas? Você sabe que de vez em quando alguns homens comerciantes, eles fazem algumas coisinhas erradas? Aquilo tudo está na cabeça de Zaqueu. Se ele sabe onde que eu estava, se ele sabe o meu nome, ele sabe como eu trato minha esposa, ele sabe como eu trato os empregados, ele sabe como que eu lidero as coisas, ele sabe dos meus pecados, ele sabe da minha sujeira, ele sabe dos meus maus pensamentos, ele sabe o dia que eu falei aquele palavrão, ele sabe de tudo. Ele sabe que eu enganei nos negócios, que eu fui trapaceiro em alguma coisa. Ele sabe de tudo. Aí o nosso profeta pregou um sermão: as realidades de um Deus vivo. Zaqueu percebeu que ele estava de frente, não de uma religião fria, mas ele estava de frente de uma realidade do Deus vivo, de um poder sobrenatural, de uma vindicação divina. Ele teve uma experiência real com Jesus. E quando você tem uma experiência com Deus, quando você tem uma vida de experiência com Deus, você para de fazer trapaça. Você devolve o que roubou. Você pede perdão a quem xingou e maltratou. Você se retrata das formas depreciativas que você foi. Você se conserta com quem está de mal. Você faz as pazes com quem não conversa. Um homem ou mulher que tem uma experiência real, um encontro verdadeiro com Deus, ele faz como Zaqueu. Ele para pensar. Ele para pensar na sua própria vida com Deus. Porque às vezes colocamos defeitos, damos desculpas, só para encobrir falhas e erros que são muitos antigos. Mas aí Zaqueu disse: Jesus, olha o que ele disse. Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres. Começou a amolecer o coração. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Aleluia. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicadamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que Jesus disse? Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Eu não sei o que ele fez. Eu não sei da forma que fez, mas Zaqueu mudou da água para o vinho. E tudo começou através de uma pregação, falando para sua esposa orar por ele. Deus nos ajuda a acreditar nas nossas orações. Deus nos ajuda a fazer orações. Deus nos ajuda a ter fé nas orações. Deus te abençoe. Deus te dê força. Ele havia de passar por ali. A salvação não precisou somente Zaqueu ir.
mas a salvação veio também até Zaqueu. Deus te abençoe. Shalom, em nome de Jesus Cristo.